Olá! Nas aulas anteriores, nós vimos todo o processo preliminar de personalização e configuração do sistema para iniciar a operação. Nessa aula, vamos começar com a operação de fato. Tá? Acessando o sistema, a primeira tela que é exibida é a tela de dashboard. É um painel, tipo o painel de controle do seu negócio. Então aqui são exibidos dados, né, estatísticos do seu negócio, dados relevantes, né, que você pode acompanhar financeiramente, como está indo, né, operacionalmente também. Então todas as informações vão estar centralizadas aqui. O usuário aqui ele pode filtrar pela data. Então quero saber só as informações de hoje, clico em hoje e aplicar. E aí somente as informações da data vão aparecer aqui, tá? E aqui tem também o dashboard unificado. O que é o dashboard unificado? É quando você tem uma rede de negócios, uma rede de lojas. Então você tem mais de uma unidade. Então o dash principal é o dessa loja em que eu estou logado no momento e o unificado é aquele que centraliza as informações de todas as outras unidades. Tem aqui o total faturado de todas as unidades, total pago, total de peças, total de clientes, total de tickets. Né? Aqui vem o gráfico em linha e o ranking de todas as lojas. No caso aqui eu só tenho uma loja. Então aqui viria o ranking de todas as lojas, a primeiro, segundo, terceiro, né? Com o volume faturado. No segundo botão é o botão de lançamento. Esse é o principal botão. É aquele em que vai ficar aguardando um cliente para ser atendido. Então é aqui que vai ficar o teu sistema aguardando o atendimento do cliente que chega na lavanderia ou no ateliê ou no negócio que você possui. Essa tela, como eu falei, ela tem dois modais diferentes. Um é o convencional, e o outro é o jornada. Nesse daqui, você tem todo o lançamento, todo o processo de lançamento, basicamente a maior parte do processo de lançamento, em uma única tela. Então você vai aqui, ó, você vai passando de enquadro em quadro. Então, primeiro informa o cliente, depois tipo de entrada, vendedor, observação, dados da coleta, dados da entrega, pedido, forma de pagamento e lançar o pedido. Tá? Então você faz todo o processo aqui mesmo. O jornada, o modal jornada, ele não, ele vai avançando tela em tela. Então por isso ele é mais adequado para tablet, smartphone, porque aí numa tela pequena, você avançando a tela, você aproveita melhor o espaço, fica algo mais dinâmico, menos poluído. Tá? Primeiro nós vamos ver o funcionamento aqui, na tela comum, e depois a gente apresenta no modelo jornada. O atendimento é simples, é criar um novo cliente, caso ainda não tenha cadastrado. Então, a primeira coisa você vai pesquisar. Pesquisa pelo cliente. Coloca as 3 letras iniciais, o sistema vai buscar o cliente e beleza. Se já tiver cadastrado, pronto, já encontrou. Se eu precisar editar o cliente, já clico aqui no botão e edito as informações do cadastro dele. Tá? Então aqui você tem todas as informações. Você pode incluir aqui uma foto do cliente, pode tirar se tiver uma webcam conectada ao computador. Posso enviar uma foto caso tenha em arquivo ou escolher um avatar, caso prefira. Coloco um avatar e enviar. E aí ele define um avatar para o cliente. Então é uma opção, não é necessário, não é obrigatório. Tá? O nome, primeira coisa, o sexo, você escolhe aqui, a data de nascimento. Tá? Os campos que tem o asterisco aqui em cima são campos obrigatórios, precisam ser preenchidos. Os demais, os que não tiverem, não são obrigatórios, então você fica a critério escolher o preenchimento. É claro que quanto mais informações preenchidas, melhor para você. Um banco de dados de cliente é algo valiosíssimo para você ter, para você armazenar. Né? Vale muito. As pessoas pagam realmente por isso. Então você armazenar o teu próprio banco de dados vale muito a pena. CPF, por exemplo, se você em algum momento for utilizar o vínculo com o módulo de emissão de nota fiscal, o CPF é recomendável que tenha, tá? O RG. O e-mail é importantíssimo para você poder enviar e-mail marketing, por exemplo. Né? Então você ter um cadastro de cliente com um e-mail é valiosíssimo. E enviar para o cliente também promoções, né? É interessante para ele também ter esse cadastro. Tá?
Nesse caso aqui, a gente pode ter mais de um e-mail. Então, você tem um e-mail principal e pode cadastrar mais. Então, você pode ter vários e-mails para esse mesmo cliente, tá? Telefone, você selecionar o tipo de telefone do cliente, se é celular, se é um telefone fixo, e vai preencher o número. Pode ter também vários. Então, clicando em mais, você adiciona mais um maior número, né? Mais quantidade de números, tá? De contato. Aquele como nos conheceu, vocês viram no cadastro. Então isso daqui vai ajudar bastante na hora de você definir, né, as estratégias de marketing, tá? E se tiver alguma observação para esse cliente. Se o cliente que você está cadastrando for uma pessoa física, você clica nesse campo aqui, pessoa jurídica, perdão. Você clica aqui para poder mudar o perfil, que aí ele vai pedir CNPJ e dados cadastrais de pessoa jurídica. Endereço. O cliente, nesse sistema, ele pode ter mais de um endereço. Então, ele vai ter o primeiro aqui, ó, coloquei como endereço padrão, está definido. Posso adicionar outros, né? Outros endereços paralelos. Então, aqui ó, tem o título do endereço, que é o apelido, como nós vimos na etapa de parâmetros, né? Então, aqui, residencial. Eu posso mudar, posso colocar aqui é o apartamento do cliente. Ou então, aqui é o trabalho do cliente. Aqui é a casa da mãe do cliente. Aí você coloca o nome do destinatário, os dados pessoais é o nome do seu cliente. Aqui é o nome do destinatário. Então, por exemplo, se for na casa do pai, ó, eu quero que entregue as minhas roupas limpas na casa do meu pai, na casa dos meus pais. Aí você coloca aqui o destinatário e o endereço. Tá? Então, o cliente pode ter mais de um endereço e pedir para coletar em um, entregar em outro, tá? Colocando todas as informações completas. Depois de colocar o nome do destinatário, você coloca o CEP, que aí o sistema preenche, né, através da localização, né, via banco de dados de correio. Então você coloca o CEP e ele vai buscar o endereço e já vem praticamente preenchido. E um ponto de referência que é interessante você colocar próximo ao supermercado tal, para poder dar uma referência ao motorista que vá pela primeira vez. Preferências. Aqui são preferências para esse cliente. Normalmente você não vai utilizar esse campo preferência, você vai cadastrar direto, mas se for um cliente com preferências específicas, aí sim você preenche. Então, se não tiver preferências específicas, você não precisa preencher nada daqui. Só preenche se tiver, se for o caso. Por exemplo, se para esse cliente eu só vou utilizar a tabela avulsa, aí eu marco, tá? Se não, deixa tudo desmarcado, tá? Então, se eu marcar tabela avulsa, só vai aparecer a tabela avulsa disponível. Isso é útil para aquele caso de clientes, por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente, do condomínio. Então, vai ter uma tabela específica para o condomínio e todos os clientes vão utilizar somente a tabela do condomínio, né? Então, você fixa a tabela aqui e aí não tem risco dele usar outra tabela, tá? Disponibilidade do cliente, você pode já informar aqui, apenas na semana, apenas no fim de semana ou todos os dias. O campo personalizado, o cliente ele é de segunda-feira, visita na segunda-feira, então ele vai ficar disponível para lançar na segunda-feira. Enfim, são preferências personalizadas, tá? Isso, você, como eu falei, só vai adicionar se houver qualquer alteração, se precisar filtrar a seleção, tá ok? Então eu informei quem é o cliente. Se fosse um novo cliente, eu busquei pelo nome e não encontrei, aí novo cliente. E aí segue esse processo que eu acabei de abrir para cadastrar o cliente. Seguindo a etapa, vou para tipo de entrada. Tá? Então aqui ó, no lado direito, vou selecionar se é um delivery, entregar, retirar. Como eu mostrei anteriormente, em configurações, isso daqui é aberto, você pode cadastrar nomeando da maneira que você desejar. Então, esse caso aqui eu vou selecionar o delivery, porque eu vou fazer uma coleta e uma entrega. Vendedor, vou selecionar o vendedor, que lembra que eu cadastrei o vendedor teste, a senha 123, né? Aqui você vai ter todos os vendedores cadastrados. E alguma observação, caso tenha, para esse lançamento, tá? Observação do lançamento em geral, tá? Dados da coleta e entrega. O dados da coleta vem suspenso porque se não fosse coletar, se fosse um cliente de balcão, por exemplo, ele trouxe no balcão, né, você não precisa informar dados da coleta, você vai direto informar os dados da entrega. Tá? Agora, como é um delivery, eu vou coletar no cliente, eu vou coletar amanhã.
Aí eu vou selecionar aqui, dados da coleta. Prazo de coleta. Amanhã, um dia, aí o endereço. Endereço do cliente. Posso ser mais específico, então ele aqui está marcando para amanhã à tarde às 16 horas, o horário aproximado da coleta. E a entrega, para quando vai ser? A entrega eu vou marcar para 2 dias. No mesmo endereço, só tem um endereço, esse cliente, e o mesma configuração padrão. Mas se eu quiser, eu altero. Tá? Então eu vou entregar de manhã. Então essas configurações aqui você altera à vontade. Tá? A próxima janela, logo abaixo, é adicionar peças. Então você vai clicar nesse botão aqui, não tem nenhuma peça adicionada, não adianta pesquisar aqui, porque a pesquisa é para saber se tem algo já adicionado, e não tem. Então eu vou adicionar peças primeiro. Ele vai me abrir a tabela de preço. Aqui sim eu posso pesquisar, posso mudar a tabela, então ele já abre na tabela principal, que é a avulsa. Mas todas aqui estão disponíveis para o cliente, porque eu não fixei, né? Então eu posso mudar para tabela quilo, tabela o que for, tá? Tabela que eu tiver cadastrado. Eu posso mudar aqui para fazer a procura. Aí aqui na procura é bastante dinâmico, por isso que muitas vezes não tem nem necessidade de ter muitas tabelas de preço. Porque como a busca aqui é muito dinâmica, então não faz muito sentido você ter várias tabelas de preço, a não ser um caso que tenha uma tabela específica para um determinado nicho de cliente. Tá? Mas para separar tabelas não é muito necessário, porque ainda que esteja tudo junto em uma única tabela, a busca aqui é muito rápida. Tá? Então coloca as 3 primeiras letras do produto, ele aparece, ó, então terno está aqui, né? Ele aparece o suéter, porque tem TR no final, então é uma busca bem bacana. Tá? Como na minha tabela de preço não tem valor, então ele vem zerado. Tá? Então eu teria que informar o valor aqui, ó, R$15, um exemplo. Tá? Adicionar a quantidade, um terno, e eu posso pegar e adicionar ao pedido. Um terno, R$15, beleza, adicionar ao pedido. Mas se eu quiser colocar as observações, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui esse menu suspenso, né? Aí tem todas as observações. Então posso adicionar a cor. Vamos dizer que é um preto, né? Um terno preto. Posso colocar mais de uma cor. Característica, ó, esse terno tem bolinhas. Posso colocar vários também. Claro, avaria, é um terno preto e claro, mas enfim. Avaria, eu posso também colocar quantas avarias eu quiser. Ok, a marca eu só posso selecionar uma, então eu coloco aqui, ou posso pesquisar a marca, deixa eu ver alguma coisa assim. Pronto, eu posso pesquisar e ele encontra facilmente. E o fator, se eu quiser adicionar um fator, ele já vem com o padrão normal. Se eu quiser mudar o fator de normal para outra coisa, eu seleciono aqui. Então, se eu colocar retorno, ele não vai cobrar os R$15, ele vai dar de graça o termo, porque o retorno é 100% de desconto. Né? Se eu colocar só passar, no caso aqui ele está cobrando 80% do valor lavado. Então, se o valor lavado é R$15 o total, e eu quero ele só para passar, ele vai cobrar 80% desse valor. Tá ok? Então, você pode selecionar à vontade. E aí, vou adicionar o pedido, que aí ele joga aqui para a direita. Então já adicionei o terno aqui, tá? As observações que eu coloquei, todas estão aqui dentro, está adicionado o terno. Vamos colocar mais algum produto, vamos colocar uma camisa aqui, por exemplo. Camisa, aí ele filtra todas as camisas, né? Eu vou naquela que me interessa, camisa social. Vou botar aqui R$10. Ok, quantidade 1, quantidade 3. Não vou especificar detalhe na camisa social, vou direto adicionar o pedido. Pronto. Tá? Então você só abre aqui se quiser inserir as informações. Se não quiser inserir as informações, passa direto. É aquilo que eu expliquei anteriormente. No jornada, no modo jornada, você vai passando etapa por etapa. Né? Esse daqui não. Esse aqui você só vai abrir aqui para inserir os dados se quiser. Tá? Já inseri aqui, ó, deu um terno e 3 camisas sociais, né? Olhei aqui, tem só a quantidade, não coloquei observações. Deu um total de R$45, beleza. Se eu quiser dar um desconto, eu vou clicar aqui.
Aí ele vai pedir a senha do vendedor e eu vou informar a minha senha, 123. Ok. Lembra que eu adicionei no cadastro desse vendedor a possibilidade dele dar desconto, acho que até 20%, se eu não me engano. Vamos lá. Vou selecionar aqui o desconto, se é valor ou porcentagem. Se for valor, eu posso colocar aqui R$ 5. Vai cobrar 40. Mas se for porcentagem, eu vou informar aqui qual o valor da porcentagem. Então, eu vou colocar aqui 40%. Opa. Desconto por porcentagem maior que o permitido para o vendedor, porque, como eu falei, está limitado esse meu cadastro de vendedor, eu limitei a 20. Então, beleza, eu vou colocar 20 aqui. Pronto, 20 ele aceita. Eu vou fechar o pedido. Ok. Agora sim, já tem peças adicionadas aqui, tá? Então, tenho terno e 3 camisas sociais. Posso vir para a última etapa, já tem aqui o valor, tudo definido certinho. A última etapa aqui, ó, para poder confirmar o lançamento. É forma de pagamento. Então, se o cliente for pagar agora, eu seleciono. Se o cliente não for pagar, for ficar para pagar depois, aí eu vou direto em lançar pedido, tá? Então, se o cliente for pagar antecipado, seleciona a forma de pagamento, débito, valor total R$ 36, vou confirmar o pagamento. Ok, R$ 36, confirmado o pagamento. Tá? Depois vou mostrar também a operação com crédito. Então, se o cliente possui crédito, por exemplo, você deixou troco, deixa um saldo aí de troco, não, pode ficar aí, deixa como crédito a próxima vez. Aí vai ficar armazenado aqui e pode ser abatido o crédito do cliente, tá, ok? Bom, terminei, informei o pagamento, vou lançar o pedido. Ok, pronto, ele comemora mais um pedido criado, sempre aparece isso, tá? Quando você clica em lançar pedido. E aqui, como eu falei, independente de você ter vinculado o Google Agenda, de você ter vinculado não, de você ter fixado a Google Agenda lá na tela de parâmetros, ele está disponível aqui. Então, se eu quiser, eu adiciono a entrega ao Google Agenda. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o Google para poder fazer o login na minha conta do Google e aí vai abrir o calendário do Google adicionando esse serviço, adicionando completamente. Tá? Então, tanto a entrega quanto a coleta. Ele pode adicionar o Google Agenda. E aí, essa conta do Google que você utiliza aqui, no login aqui, pode ser a mesma conta que você compartilha com o celular do motorista, por exemplo. Entendeu? Então ele pode ter toda a tarefa dele do dia vai estar agendada na plataforma. Tá? Aqui para imprimir o ticket e aqui compartilhar. Imprimir na impressora, né? A impressora de ticket, né? Uma Epson TMT-20, né? Uma impressora do gênero, ou compartilhar via WhatsApp Web. Então para imprimir o ticket, eu venho aqui, ele vai aparecer aqui o ticket, as informações completas, eu só clicaria em imprimir, tá? E aí ele vai usar o driver da impressora para poder imprimir. Aí você abre aqui e, no caso, tem que fazer a configuração. Então, como eu não estou com uma impressora aqui de ticket, então não vai aparecer, tá? Mas você vai aqui em mais definições, tamanho do papel, escala, padrão, margens, sempre usar a mínima, tá? Margens mínima, que é para ele reduzir a margem lateral, tá ok? O tamanho do papel, é o tamanho padrão da tua impressora, da impressora de cupom que você tem, páginas por folha mantém, e a escala aqui geralmente depende muito da impressora. Por exemplo, uma Epson TMT-20, acho que ele vai no máximo a 59. Então você coloca 59 e vê se ele não pulou nenhuma linha, tá? Se tiver excesso, ele pula, tá? Então você vai ver algumas linhas que estão assim continuadas. Por exemplo, esse asterisco aqui, ele vem até o final e como ele está maior do que a largura, ele iria continuar asterisco na linha de baixo, tá? Então se você vê que na linha de baixo do asterisco, por exemplo, tem mais 2, 3 caracteres, aí você diminui os caracteres na escala, tá ok? Então faz esse ajuste e depois clica em imprimir. Uma vez que você fez, ele fica salvo. E aí na próxima vez é só clicar em imprimir. Tá? Então a primeira vez você configura, a segunda vez não precisa mais. Tá? Então, ó, clique no botão imprimir, ele vai abrir o driver do computador, no próprio computador do Windows, tá? E aí sim, você vai selecionar as configurações, vai fazer, e quando você mandar imprimir,
tudo que você definiu aqui vai ficar salvo, tá ok? Ou a segunda opção, que é compartilhar, tá? Então é você clicar em compartilhar, seleciona o telefone do cliente, enviar, e aí o sistema vai abrir o WhatsApp Web para você poder enviar a conversa. Vai clicar em iniciar a conversa, e no caso aqui eu também não tenho o WhatsApp vinculado, mas eu iria clicar aqui em usar o WhatsApp, não baixar, tá? Então não utiliza o aplicativo de WhatsApp para computador, tá? Utiliza sempre o WhatsApp Web, tá ok? Que é como ele funciona aqui. No meu caso aqui ele vai pedir o vínculo, porque não tem nenhum WhatsApp vinculado aqui nesse navegador. Esse é o lançamento. O próximo botão vai ser aqui, botão peças. É importantíssimo. O botão lançamento ele é isolado, só tem ele, tá? Então não tem setinha para abrir menu suspenso, tá? Então clicou em lançamento, ele vem para a tela de lançamento, que é essa daqui. Se for jornada é no modelo diferente, tá? E se for lançamento convencional é por aqui que funciona. Eu vou habilitar o modo jornada para a gente poder demonstrar um lançamento no modo jornada, tá bom? Então vamos lá. Vou entrar aqui em perfil, parâmetro do sistema, lançamento jornada. Vou habilitar ele e vou salvar. Ok. Pronto, agora eu vou voltar aqui no lançamento e olha a diferença, tá? Isso aqui se adapta muito bem a um dispositivo mobile, tá? Então, seja no smartphone, seja no tablet, se adapta muito bem. Funciona basicamente da mesma forma, tá? A inteligência é a mesma, tá? O que muda é a aparência, tá? Então, ó, vai pesquisar o cliente, você digita as primeiras letras, ele filtra o cliente. Se eu quiser editar os dados desse cliente, eu clico aqui, aqui apareceria a foto, tá? Se tivesse carregado uma foto para o cliente, ficaria ali. Tá? Então, se for editar os dados do endereço do cliente, alguma coisa, clica na caneta, tá? Senão é só clicar aqui no meio para selecionar o cliente. Aí, como eu falei, ele vai avançando etapa por etapa. Tipo de entrada, delivery. Aí o endereço de coleta, tá? No caso, ele vai seguir todas essas etapas porque eu configurei todas essas etapas. Então, se você quiser tirar a etapa de coleta, por exemplo, ele vai pular. Todas as etapas que ele aparecer aqui, a gente pode personalizar lá, tá? No sistema. Selecionar o endereço da coleta e quando vai coletar. Então, eu vou coletar hoje mesmo. Avançar. Qual período? Período da tarde. E o horário também. Agora, a entrega. Vou selecionar o endereço da entrega e quando vai ser? Vai ser daqui a 2 dias. Próximo, período da manhã e o horário. Ok. Tabela de preço. Qual tabela eu vou usar? Eu vou usar a tabela avulsa. Agora, escolha a peça. Eu posso pesquisar aqui também. Então, vou colocar aqui, ó, terno. Ele pesquisou, já encontrou terno. Aí cor, tudo isso aqui que ele vai pedir é personalizado através daquele grupo de produtos. Lembra que a gente pode criar grupos em que pede ou não essas informações. Então aqui eu vou colocar um terno azul, avançar, não tem característica, avaria. Vou colocar aqui esse terno está com 2 vincos. Próximo. A marca do terno. Posso colocar a marca ou posso colocar sem marca? E a observação? Não tem. Fator de preço, sem fator, e a quantidade. 2 ternos. Vamos botar um terno, depois a gente lança outro separado. Ok. Então, já incluí um terno, agora eu vou adicionar outro produto. Vamos colocar outro produto diferente. Vamos botar aqui, ó, uma bermuda. Ele já filtrou a bermuda. Vou colocar aqui a bermuda normal. Lembrando que está sem valor, tá? É uma bermuda bege, sem característica, sem avaria e sem marca. Próximo, ok. Fator de preço e a quantidade.
avançar. Ok? Então, lancei os dois produtos, tá? Vou finalizar o pedido. Ele está aqui, ó, um terno e uma bermuda. Os detalhes que a gente colocou, o valor está zerado, né? Porque na tabela está zerado o preço. Posso dar desconto, tá? No caso aqui não vai ter desconto nenhum. E vou em próximo. Lançar pedido. Pronto, o mesmo processo anterior. Porém, como eu falei, com um modo mais intuitivo, porque ele vai passo a passo. Tá? Adicionar ao Google, né? Imprimir ticket. Né? Todas as informações do ticket estão aqui. Então, aqui é o cabeçalho, aqui os dados do cliente, as informações do ticket, os valores e o rodapé, tá? E o vendedor que atendeu. Aqui, esse endereço, como eu falei, do Instagram, quando for mandar pelo WhatsApp, ele vai uma simulação do ticket que seria impresso e logo acima vem um link com o endereço do Instagram.